Olá galera, tudo bem, né? Então hoje nós vamos falar sobre algumas aplicações das leis de Newton. A gente vai falar especificamente sobre elevadores, aplicações da segunda lei de Newton, ok? Tranquilos? Bem, então aqui eu vou analisar, galera, todas as possibilidades do elevador aqui. Quais seriam todas as possibilidades? Vou enumerá-las aqui, né? Para ficar mais didático. Eu tenho várias situações aqui, tá? A primeira delas, tá? Eu tenho repouso e repouso, tá? Do ponto de vista da primeira lei de Newton, é a mesma coisa que movimento uniforme, tá? Uniforme. Eu vou imaginar ele descendo de duas formas diferentes, tá? Descendo de duas formas diferentes. Acelerado tá? E retardado. Ok? Vou descer acelerando e vou descer freando, tá? E vou fazer a mesma coisa na hora de subir. E subindo, tanto acelerado quanto retardado. Então eu cerco todas as possibilidades, tá ok? Tá ok? É o letra, hein? Então tá aí. São 5 possibilidades, tá? Que eu estou considerando a primeira aqui, repouso e movimento uniforme, é a mesma coisa, tá? E dá para fazer isso aqui nesse espaço que eu deixei aqui, dá para fazer isso. Então, uma coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar essa primeira situação aqui, tá? E vou analisar aqui do lado, tá? Essa primeira imagem do carinha aqui. E esse primeiro aqui, ó, esse cara do meu outro lado direito aqui, ele vai ser o cara descendo acelerado. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque primeiro, porque uma coisa que não vai mudar, independente do que está acontecendo aqui, é o peso do cara, tá? Aí eu falei na última aula, estou esquecendo de falar agora, né? Eu queria que vocês imaginassem o seguinte, que esse cara está em cima de uma balança aqui, ó. Tá? Ele está em cima de uma balancinha, porque uma coisa estranha é que eu quero saber o que a balança vai marcar, né, quando ele estiver nessas 5 situações aqui. Então, ô balancinha, hein? Tem que ter mais fé do que balança, do que conhecimento físico aí. Então, isso aqui é a minha balança, tá? Aí ela tem um visorzinho aqui, bonitinho e tal, que ela vai medir. Vai medir alguma coisa, é isso que eu quero saber, né? Então, primeiro vamos falar das forças que atuam, tá, nesse cara. Uma delas, vocês já tinham até falado da última aula, é a força peso, tá? E a força peso, vou colocar ela bem destacada aqui de vermelho. A força peso, eu vou até duplicar, porque a força peso, independente se você está subindo ou descendo, ela tem que ser o mesmo tamanho, ok? O mesmo tamanho e apontar na mesma direção, porque a origem dela é a mesma, né? Então, o peso, a força peso, nessa situação aqui, ó, que é a letra A, tá? Letra A, é a mesma dessa daqui, que é a letra B. E é o mesmo valor, né? Naturalmente que é o mesmo valor, né? Força-peso, né? Lembrando, força-peso é massa vezes aceleração. Então tá aí. A outra força que existe aí é qual, galera? Anormal. A normal, muito bem. A normal, então vamos lá para a normal. Agora a normal eu tenho que discutir alguma coisa aqui antes. Bem, a normal, aqui na primeira situação, eu estou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então significa que eu estou em equilíbrio. O que significa estar em equilíbrio? Bem, estar em equilíbrio significa estar sujeito a forças,
Porém, se você somar todas, né, posso estar, né? Se você somar todas elas, né, a força resultante, vai ter que ser zero. Ou seja, isso implica que, lembrando que força, né, é massa vezes aceleração, se a força resultante é zero, a minha massa não pode ser zero, né? Então a minha aceleração será. Então eu não tenho aceleração. Ou seja, minha aceleração resultante é zero. Bem, o que, que significa aceleração? Aceleração significa variação de velocidade. Então quer dizer que não existe variação de velocidade. Pode existir velocidade, tá? Pode existir sim uma velocidade, desde que ela seja constante. Então tá aí, ó, constante. Beleza, quase. Então tá aí, constante. Então implica em tudo isso aqui, ó. Eu gosto de falar que física não é necessariamente para quem vai mexer com tecnologia ou engenharia ou muito menos fazer física, né? Essa linearidade, essa forma de pensar, de construir um argumento, que é o mais importante de física. Independente da sua área de atuação, esse pensamento né, de construção, nessa forma de construir linhas de raciocínio, ela é fundamental para qualquer área que você for atuar. Então, eu parti da ideia da primeira lei de Newton aqui, né? A primeira lei de Newton implica no conceito de equilíbrio, né? A primeira lei, só para lembrar aí, né? Eu tenho obrigação de fazer isso. Vocês não têm que decorar toda. É bom memorizar qual lei é qual, né? Então, beleza. Se a força resultante, que é o que eu vou bater em cima disso aqui, ó. Se a força resultante tem que ser zero, então a próxima força que eu vou desenhar aqui, né, que é a normal, ela tem que ser de mesmo tamanho da força peso. Ela tem que ter o mesmo tamanho da força peso. Então vou até desenhar do lado. Mas que isso, cara? Essa daí não é. Não, mas na verdade eu não quero. Eu quero só exatamente o mesmo tamanho, tá? Mas a normal é o quê? É uma força que você exerce sobre a balança ou sobre o chão, né? E o chão responde, ou a balança responde, né, em sentido contrário, tá? Então lembrando que essa normal aqui, ela saiu daqui, galera, tá? Ela saiu daqui porque alguém antes forçou a balança para baixo e a balança respondeu com uma força normal. Tudo bem? Então, tem mais alguma, eu pergunto para vocês, tem mais alguma força que existe mais alguma outra força aqui, no caso do elevador? Letra A, repouso ou movimento uniforme? Pode falar, galera. À vontade. Alguém? Estou só? Eu acho que não tem, não. Não tem mais nenhum. Você tem que conseguir explicar a origem dela. Então, tem a força peso, que é a força gravitacional, e tem a normal, que é uma força de superfície. Né? Se você está atuando sobre uma superfície, naturalmente que vai existir a normal. Né? Como não existe nenhuma outra força e a resultante tem que dar zero, essa letra A, se alguém perguntar, né, é a força peso, né, em módulo, ela tem que ser igual à normal, beleza? Ela tem que ser igual à normal. A normal que está atuando ali, senão a resultante não vai dar zero. Então isso aqui tem que ser verdade. Aí eu pergunto, o que que a balança, na verdade, o que que a balança mede, hein? Ela mede peso ou ela mede o normal? Isso. Peso? Então tá. Então peso, eu vou aproveitar e colocar aqui, peso. Eu sei como calcular normal, calma aí. Normal é igual a peso. Né? Então vou deixar aqui normal é igual a peso. Tá? Agora peso eu sei calcular, porque peso é massa vezes aceleração. Isso aqui vai mudar?
Bem, a massa, não, né, galera? Só se... A massa não vai mudar, nossa massa não vai mudar, né? Tirando o regime, a massa não vai mudar e a aceleração da gravidade é constante. Então a força-peso, ela é uma força constante, tá ok? Ela é uma força constante. Por isso que eu peguei carona no meu raciocínio aqui. Quando eu desenhei a força-peso, automaticamente eu já coloquei para esse carinha aqui força-peso. E do mesmo tamanho, porque independente se ele está descendo ou subindo, a força-peso é a massa dele vezes a aceleração do planeta Terra. Então, o peso é igual em todos os casos. Aí agora eu refaço, né, de forma melhor a pergunta, agora eu refaço a pergunta é a seguinte. Bem, eu cheguei à conclusão que peso é igual ao normal para a letra A. Será que descendo acelerado ou descendo retardado, subindo acelerado ou subindo retardado, o cara em cima da balança aqui vai medir a mesma coisa? Sempre? Será que a balança vai medir sempre a mesma coisa? A balança vai, porque ela vai levar em consideração só o peso. Mas vai levar em consideração só o peso, né? Tá. Então vamos lá. Outra coisa que seria muito estranho, né? Se você for numa farmácia, né? Se você for numa farmácia, subir naquela balancinha, ou quem tem a balança, esqueci o nome específico dela, quem tem a balancinha aí em casa, né? Tem gente que costuma ter essas balancinhas em casa aqui. Se você subir em cima dessa balancinha e ficar movimentando em cima dela assim, para cima e para baixo, para cima e para baixo, será que muda alguma coisa na hora de medir o valor aqui na balança, né? Será que você ficar parado em cima dela ou movimentando em cima dela, será que muda o valor? Né? É uma pergunta, beleza? Que eu queria que vocês pensassem aí. Bem, vão descer acelerado, tá? Se você está descendo acelerado, aí eu pergunto, tá? Agora vou imaginar descendo acelerado e vão colocar uma aceleraçãozinha aqui, tá? Bem, eu tô com pouco espaço aqui, mas vou imaginar uma aceleração aqui, tá? Que eu vou usar a mesma aceleração para todo mundo, tá? 2 metros por segundo ao quadrado. Só que ele está descendo acelerado. Então, se eu estou falando que ele está descendo acelerado, eu já estou falando com todo mundo que existe uma força resultante nesse caso. E eu já estou adiantando que ela é para baixo, já que ele está descendo e acelerando. Então essa força resultante é para baixo. Ok? Beleza. Vou ter que abrir espaço aqui depois. A minha força resultante é para baixo. O meu peso é para baixo. A gente tinha chegado à conclusão que na letra A não existia nenhuma outra força a não ser peso e normal. Eu vou pedir para você esquecer o cabo de aço aqui, tá? O motor não tem ninguém puxando o elevador para baixo, então só deixando ele descer acelerado. Então eu vou analisar só o cara, tá? Não vou imaginar cabo de aço aqui, corrente, tensão, não. Vou imaginar só a pessoa. Por isso que eu vou continuar pensando que só existe peso e normal. Porém, como a força resultante, pode falar aí se vocês concordam comigo. Como a força resultante é para baixo, então quer dizer que a minha normal, nesse caso, opa, nesse caso, ela tem que ser menor. Por quê? Se só existem as duas forças, tá? Se só existem as duas forças e está sobrando força para baixo, é porque nesse caso a minha normal é menor. Por que eu estou falando que a minha normal é menor? Porque o meu peso ele não pode mudar nunca. Eu já falei que ele é constante. Aí eu quero ver, isso faz sentido? Imagina que você está aqui parado, aí o elevador vai descer de uma vez. E vai descer acelerado, vai descer de uma vez. Qual é a sua tendência, hein, gente? Me responde aí, qual é a tendência, pensando em inércia, né? Pensando na primeira lei de Newton lá, se você for mais radical para poder ficar mais fácil de imaginar, né? Se esse elevador, você está parado, ele desce de uma vez, qual que é a sua tendência? Vamos lá, todo mundo respondendo aí, hein? Vamos lá? Ou vou ter que falar os nomes aí? Pedro, Miguel, Thiago, Antônio, Arthur. Galera, cadê vocês? A sua tendência é continuar parado até Por, não ter movimento.
Isso, por inércia, a nossa tendência é permanecer no estado. Eu estou sendo radical pelo seguinte: eu sei que eu pedi para Oi, você cara. imaginar uma situação onde a gente já está tá descendo acelerado, está descendo com uma velocidade cada vez maior. Mas vamos ser radical e pensar o seguinte: se eu estou parado ele desce de uma vez, a minha tendência é ficar. Né? Meio que desenho animado, né? Eu vou logo em seguida. Então a minha tendência é ficar. Então, momentaneamente, tá? Momentaneamente, eu tenho uma tendência em pressionar um pouco menos a balança. Então, aquele momento em que ele desce de uma vez, a minha tendência é ficar. Então, como a minha tendência é ficar, eu pressiono naquele momento um pouco menos a balança. A balança ela reage a quê? Ela reage, na verdade, à pressão. A pressão que eu faço em cima dela. Então, se eu tenho uma tendência em ficar um pouquinho, né? Então quer dizer que naquele momento eu vou pressionar um pouco menos a balança. Então ela vai registrar o quê? Se eu vou pressionar ela um pouco menos, ela também vai me pressionar um pouco menos. Então, qual é a força que eu faço na balança? A força que eu faço na balança é a normal, tá? A força peso tem nada a ver com a balança, ela tem a ver com a gravidade, né? A normal não, a normal, se eu pular em cima da balança, ela vai marcar naquele momento que eu pular em cima dela um valor grande. Mas o meu peso não vai ter mudado. Eu só vou ter batido na balança com uma força maior. Então, aí eu pergunto novamente, o que a balança mede? Ela mede peso, que não muda nunca, ou ela mede normal, galera? Ah, é anormal. Agora já mudou um pouco a conversa, né? Ela mede, então, na verdade, todo mundo concorda com isso aí? É a normal. Porque a normal me diz como você está pressionando, entre aspas, tá? Pressionando, tá? Eu vou falar em pressão. Mas Como, não é, tipo assim, não é a pessoa, não é a balança que exerce a normal sobre a pessoa. como? Não entendi a pergunta, pode repetir? Faz favor. Tipo assim, tipo assim, não é a balança que vai exercer essa normal sobre a pessoa? Sim, mas antes você subiu Ah, na balança e exerceu uma força nela, não exerceu? ela vai medir no tanto Aí de ela força vai que ela. responder exatamente. Imagina que a balança, a grosso modo, vocês já copiaram e está sendo gravado, vocês vão voltar. É só voltar aqui. Eu vou só abrir um espaço aqui pra gente, né? Opa. O que acontece? Né, na minha primeira situação aqui, eu já coloquei aqui na letra A, tá? Que o meu peso é igual ao normal. Então vou deixar aqui do lado, beleza? Todo mundo já sabe como calcular o peso e já sabe que ele é constante. Beleza. Vamos lá então. Pedir para você imaginar aqui que pressão, depois a gente vai conseguir, a gente vai entender que existe uma relação entre pressão e força, tá? Mas a princípio, eu queria que você imaginasse o seguinte: quando o cara está em cima da balança ali, a grosso modo, né? Lógico que eu vou fazer a grosso modo, é como se ele estivesse em cima de um sistema que tem uma mola ali embaixo, né? Então, o que ele vai fazer? Assim que ele pressionar, que ele exercer uma força na balança para baixo, que seria o que eu chamo também de normal, essa mola que está aqui vai exercer uma força contrária. Então vocês concordam comigo que, ou se não concordam, não tem problema, é só falar que a gente vai discutir, que quando eu pressiono essa mola para baixo, ela também me pressiona para cima. E o tanto que ela deforma aqui, né, que ela amassa, né, por exemplo, né, que ela deforma, está relacionado com a força, né, com a força normal, certo? Então, o quanto eu vou pressionar a balança aqui, que vai me dizer o que ela vai marcar aqui. Então, nessa situação de descer acelerado, como eu tenho uma tendência em ficar, o meu peso, né, ele está em módulo, né, o meu peso, ele está maior do que a normal. Agora, ou melhor, isso não está errado não, mas eu vou falar de uma forma melhor. A normal, porque ela é a única que pode mudar, está menor do que o peso. Porque o peso,
Eu não vou falar o contrário para não dar a ideia de que o peso não muda. Agora, menor, a normal está menor quanto? Dá para saber? Dá perfeitamente para saber isso aqui. Vou tentar apertar aqui. Como? Eu tenho duas maneiras de calcular a força resultante. Uma é aquela que todo mundo conhece, força resultante é massa vezes aceleração. E eu já vou fazer esse cálculo, sabe por quê? Eu já tenho condição de fazer isso. Tá? Eu esqueci de falar que o cara tem uma massa de 60 quilos. Perdão. Tá? Então já dá para fazer a força resultante, calcular a força resultante aqui, que é a massa dele vezes a aceleração, que é 2. Então minha força resultante, tá? Ela é 120 newtons, tá? O que significa isso? Significa que a minha normal ela é 120 newtons menor do que meu peso, já que eu deduzi que ela é menor aqui. Então vamos calcular essa força normal da outra maneira que é possível aqui, ó, tá? Força normal não, força resultante. As únicas forças que existem aí, galera, e pode me interromper, por favor, é a força peso, e eu vou começar por ela porque ela é maior, menos a normal. Certo? O meu objetivo é calcular o que? A normal. Porque eu concluí que é a normal que a minha balança mede. Então a minha normal, ela vai ser o quê? Ela vai ser, tá? A minha normal vai ser o quê? Eu vou passar esse peso para lá, tá? Só que a minha normal tá negativa aqui, tá vendo? Minha normal tá negativa. Então eu vou passar o peso para lá, vai ficar a força resultante menos o peso. Trocando esses sinais todos aí, a minha normal vai ficar peso menos a força resultante. Então, nesse caso, a minha normal ela é menor e ela é o peso menos a força resultante. Então, eu tenho aqui, tá? Situações como a letra A, onde peso é igual a normal, tá aqui do lado, perdão, tá aqui do lado, peso é igual a normal. E tem situações em que a normal, na verdade, é o peso menos a força resultante. Porque se ele está descendo acelerado, é porque a força para baixo é maior. Então, por algum motivo, que eu já expliquei, né? A minha normal diminuiu. Por que ela diminuiu? Explico de novo. Porque naquele momento que o elevador começou a descer rápido, eu pressionei menos a balança. Então, a balança registrou um valor menor. Né? Aparentemente, né? E o nome é esse mesmo, eu tenho um peso aparente, eu tô com a autoestima lá em cima, eu tô achando que eu tô magrelo, a balança está medindo um valor diferente do meu real, tá? Ela está medindo um valor diferente do meu, tá? Ela está medindo um valor, qual que na letra A ela mediria, vou abrir espaço aí, né? Na letra A ela mediria, na letra A aqui ela iria medir, tá? Deixa eu cortar isso aqui. Aqui na letra A, ela vai medir o quê? Peso é igual ao normal. O peso é 600 newtons. Opa! O peso é 600 newtons. Então, tá aqui, ó. 600 newtons. Gente, vai estar difícil. Isso. 600 newtons. Esse é o peso que não vai mudar nunca. Porém, força resultante é 120. O peso é 600, né? Menos a normal, eu já tinha colocado aqui, né? Perdão, vou ficar economizando. Eu já falei que a normal aqui, então, nesse caso, ela vai ser o peso, que é 600, menos a força resultante, que é 120. Então, eu vou ter a ilusão, tá? Que eu estou que a balança está registrando 480 newtons, tá? É como se, tá? Muito cuidado com isso aí. É como se eu estivesse, naquele momento apenas, tá? Como se eu tivesse com aquele peso, o que a gente chama de peso aparente, tá? Essa normal aqui, ela leva só 10 minutinhos aí, ela leva o nome de peso aparente.
No caso da balança aí, tá? Aparente. Essa normal, ela leva esse nome aí de peso aparente. Naquele momento é um momento que eu estou feliz, né? Eu estou achando que eu estou com um peso menor, de 480 newtons. 480 newtons é como se fosse, tá? É lógico que não é, como se eu tivesse ali naquele momento ali 48 quilinhos ali, ó. Perdi 12 quilinhos ali, desapareceu 12 quilos, né? Desapareceu aparentemente, né? É lógico que isso na verdade não aconteceu. Aquele friozinho na barriga que a gente fala, né? Quando você passa numa parte, tá de carro e passa numa parte mais baixa, ou o próprio elevador quando ele desce de uma vez, que dá aquele friozinho na barriga, esse friozinho na barriga, na verdade, é matematicamente explicado assim, ó. É porque naquele momento a sua tendência é ficar, aí de repente o elevador começa a descer, então a tendência dos seus órgãos internos é permanecer no ponto que eles estavam antes. Aí, como está tendo uma tentativa de mudar o seu estado de origem, você resiste um pouquinho no início. Aí dá essa sensação de que o seu peso está menor. Aquele friozinho na barriga é justamente isso aqui, ó. Tá? Ô, gente, isso aqui não é nada muito simples. Então tem alguma dúvida aí, por favor, pode me Ô, falar, pode Carlos, interromper. Oi. tipo assim, na farmácia, quando a gente vai pesar, como que a balança? É outro tipo de balança que pesa a nossa massa? No caso da balança, primeiro que ali eu falei que de forma simples e tal, mas assim, ali é eletrônico, né? Você deforma o material que eletricamente ele responde e a gente calibra, né? Então vou falar em termos de mola que fica mais fácil. Se você calibrar, que seria calibrar, né? Calibrar a minha balança. A minha balança é a seguinte: quando eu acabo de construir uma balança, eu tenho algumas massas conhecidas. Por exemplo, eu tenho que fazer uma balança para pesar a pessoa, eu coloco lá, eu tenho um bloco de 10 quilos, eu já sei que ele tem 10 quilos, eu coloco lá em cima da balança, por exemplo, tá? Isso aqui eu tô falando de forma grosseira. Aí ele deforma a balança. Eu vou lá e programo ela que aquela deformação que ela teve corresponde a 10 quilos. Aí eu vou lá e coloco um que eu conheço o peso de 20. Espero ela deformar. Ela deforma mais, né? Porque eu coloquei 20 quilos, o dobro. Aí eu programo ela lá no sisteminha dela que aquilo ali agora é 20 quilos. Então meio que eu falo para ela alguns pontos, alguns valores conhecidos. Aí o que acontece quando você, desconhecido, senta, sobe em cima da balança? Ela faz uma regra de 3. Dependendo do quanto você deformar a mola quando você subir ali, ela faz uma regra de 3 e te dá um cálculo aproximado da sua força, se ela foi calibrada para isso. No caso da farmácia, foi calibrada para falar massa. Então, quando você colocou 10 quilos, você programou ela falar: ó, essa deformação que você teve aqui, esse tanto que você amassou aqui, digamos assim, entre aspas, corresponde a 10 quilos. Aí eu ponho 20. Esse tanto que você amassou aqui, deformou, né, comprimiu, corresponde a 20 quilos. Então eu programo. Se eu falar com ela que é 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos, eu estou programando ela para responder em massa. Se eu falar com ela assim, não, isso aqui é 100 newtons, 10 quilos é 100 newtons, 20 quilos é 200 newtons. Se eu falar com ela em termos de força, aí eu estou falando de dinamômetro, que eu expliquei numa outra aula, que é, quer ver? Eu vou achar ele aqui rapidinho. Aí eu vou estar falando de dinamômetro. E dinamômetro, tá? O dinamômetro, ele é calibrado em termos de força. Então, quando eu coloco aqui dentro, tem uma mola aqui, ó, galera. Aqui dentro tem uma mola. Então, a grosso modo, aqui dentro, é exatamente como se aqui dentro tivesse uma molinha presa aqui em cima e presa nessa hastezinha aqui, ó. Então, quando você pendura um peso, uma massa conhecida, ele deforma, ele puxa a molinha, né? Se você colocar aqui você está falando que é Newton. Se você colocar aqui no lugar de você fala assim, não, essa marcação aqui, vou falar que é 0,1 quilograma. Tá errado? Não. Só que você está calibrando em termos de massa. Ah, eu vou dobrar lá, vou colocar duas massas. Aí, o que vai acontecer? Minha molinha vai lá e vai estender mais, ô mola feia, né? Vai esticar mais ainda. Se eu colocar 2 aqui, ó, na minha régua, eu vou estar falando que é peso.
Agora, se eu colocar 0,2, eu vou estar falando o quê? Massa. Então, quem determina se vai ser calibrado em termos de força ou em termos de massa é o fabricante, você. Entendeu a diferença? Ah, entendi. Eu Obrigado, posso Carlos. calibrar, programar, né, em termos de força ou em termos de massa. Então, o meu objetivo na farmácia é medir massa. Né? Por isso que geralmente eu faço isso. Tranquilo, galera? E aqui, nessa bagunça aqui, né, depois que você vê tudo pronto aqui, eu cheguei à conclusão que esse descer acelerado aqui é muito bom para autoestima, que aparentemente eu fico parecendo que estou mais leve, tá? Aparentemente, aquele friozinho na barriga, tá? Aí eu vou analisar agora uma situação em que eu vou descer retardado. Tranquilos? Dá tempo aqui, beleza? Se eu for descer retardado, né, vocês vão me acompanhando aí, porque eu vou ter que puxar outra linha mais. Eu vou agora fazer isso aqui, ó. Vou descer retardado. Tá ok? Então, descendo retardado. Esse lado aqui, esse carinha aqui, eu vou descer retardado. Tá? E esse outro cara aqui eu vou subir acelerado para ver se muda alguma coisa. Tranquilo? Bem, primeiro, tá? Deixa eu tirar isso aqui, senão me incomoda. Isso aqui me mata. Já escrevo feio, então vamos lá. Força-peso. Eu vou continuar com os mesmos dados, tá? Por exemplo, só para a título de comparação, eu vou continuar. Quando for acelerado ou retardado, é uma aceleração, por exemplo, de só questão de referencial aqui, menos 2 metros por segundo ao quadrado. Quando for acelerado, é 2 metros por segundo ao quadrado. Só para a gente não perder, né, retardado de novo, então menos 2 metros por segundo ao quadrado. Só para a gente não perder e poder comparar. E a massa do camarada vai ser a mesma, porque aí eu tenho uma noção de quando que ele aparenta ser mais pesado ou mais leve. Sempre a mesma quantidade. Então vamos lá. Bem, primeiro vou lá no meu peso, minha força-peso, de novo, desenhar minha força-peso aqui, tá? Vou colocar minha força-peso aqui. E ela, volta a dizer, independente da situação que eu for analisar, ela tem exatamente o mesmo valor, ok? Agora, o que não é verdade é... Opa, que bagunça é essa? O que não é verdade é a força normal, tá? Se falar comigo o que eu fiz, eu não sei te falar. Então vamos lá, voltando aqui. Aí a normal, o que vai acontecer com a normal? A normal, ela depende da situação. Vou imaginar quem está parado nas duas situações e eu vou imaginar que você está aqui, ó, parado. Aí de repente ele começa, ou melhor, você está descendo. Confusão, hein? Você está descendo, aí começa a retardar. Retardar é frear, né? Fazer aceleração no sentido contrário. Então retardar seria frear, ok? Então, eu estou descendo, de repente o cara começa a frear. Se ele começa a frear, eu estou descendo, ele quer frear, então significa que ele vai ter que fazer o quê? Uma força maior para cima. Então eu vou imaginar que agora eu tenho uma força maior para cima, e a força maior para cima, vixe Maria, é a força normal. Tá ok? Agora, a gente vai explicar isso aqui com calma depois. E agora, o que eu faço aqui? Né? No segundo caso aqui, que vai ser subindo, acelerado. Ele está subindo e está acelerado, então tem que ter uma força para cima também, já que ele está subindo, também maior. Olha só, vou pegar duas situações, né, diferentes do ponto de vista do sentido. Um está descendo, o outro está subindo, mas o fato de estar descendo retardado, tá? Ou seja, descendo freando, e o outro subindo acelerado,
em termos de força, são situações idênticas e a gente vai discutir ela com calma aqui, ok? Então vamos lá. Essa daqui é a minha situação de DC, letra C, descendo retardado, e essa daqui é a D, tá? Deixa eu colocar aqui dentro do... É a D, que é subindo acelerado. Então vamos lá. Essa daqui, força-peso para baixo, como sempre, lógico, né? Força-peso para baixo. Força... Isso mesmo. Força normal para cima, como sempre, né? Lógico, para cima. Aqui também, para cima, minha força normal. Vou escrever aqui que enxerga melhor. Então tá aí. Força resultante. Vamos falar da força resultante. Se esse cara, letra C, descendo, está retardado, então a força resultante tem que ser para cima, senão, já que a velocidade dele, olha só que interessante, cara. Por que não é interessante em física, né? A velocidade dessa situação aqui, ó, ela é para baixo. Acho que assim fica melhor de analisar. Isso aqui é a velocidade. Está descendo. O outro está subindo. Né? Está subindo. Esse aqui está subindo. Então, velocidade subindo. Independente se ele está acelerado ou não, ele está subindo. Esse está descendo, o outro está subindo. Beleza. Se esse cara está descendo, mas está retardado, então quer dizer que a aceleração é negativa. Até coloquei lá do lado, a aceleração é negativa. E essa aceleração, ela só pode ter sido gerada por uma força na mesma direção e no mesmo sentido. Se você não fizer uma força contrária ao movimento, tá? Ele não freia, né? Se você não fizer uma força contrária ao movimento, ele não freia. Quando você pisa no freio no carro, você está fazendo uma força contrária à velocidade dele. Então, a quantidade de vetor que tem aqui, galera. Normal, que tem a ver com a superfície, peso, que tem a ver com a gravidade, força resultante, porque ele está retardado, o movimento é variado, aceleração pelo mesmo motivo, e velocidade, porque ele falou comigo que está descendo. Então, eu tenho vetores totalmente diferentes. Forças, tenho 3. Peso, normal, força resultante. Não entenda, né? Eu tenho 3 vetores que representam força. Normal, ela existe de fato, tem a ver com a superfície. Eu só não desenhei a balancinha aqui. E peso gravitacional, tem a ver com a gravidade. Beleza. Essa força resultante aqui, ela é o resultado dessas duas. Ela não é uma terceira força. Ela é o resultado dessas duas aqui. Ok? A aceleração é a consequência da força resultante, tá? E a velocidade aqui é que ela já existia antes. Ele falou comigo que já estava descendo, tá? Então, muita atenção, que são vetores diferentes e muita teoria aqui. Então, cai muitas questões teóricas em relação a isso aqui, ok? Então, tá. Aceleração, já falei os valores, massa, já falei os valores. Então, vamos para a força resultante. A força resultante aqui na situação C, eu tenho 2 maneiras de calcular. Vou até calcular de novo aqui. Uma é a forma que eu calculei na última situação e não vai mudar, tá? Vai ao 120 lá que tínhamos achado. E é a única forma que está sempre mudando, dependendo da situação, se está subindo, se está descendo, se está acelerado ou não, é essa daqui. No caso da letra C, como eu já falei que a força resultante é para cima, então eu vou começar com a maior força, que é a normal, menos a força peso, ok? Então, aqui eu já calculei na última aula, que é a massa do camarada vezes a aceleração. Então, isso aqui vai ser em todas as situações que eu propus aqui, vai ser sempre o mesmo valor. E aqui que vai mudar, tá? Muita atenção aqui, vou até destacar aqui, que é o meu 120, que é a minha força resultante. A minha normal, eu não sei, o meu objetivo é sempre calcular ela, menos o peso, que é 600. Lembrando, né, eu tinha solicitado que vocês considerassem que a massa fosse, né, a massa do indivíduo aí fosse 60 kg, o indivíduo aí, o meliante. Aí tá aqui, força peso, né, vai ser mg, né, massa dele vezes a aceleração da gravidade. Eu até falei que essa força não vai mudar, né? Ela vai ser sempre 600 newtons nesse caso aqui,
tá? O módulo dela, né? Beleza? Beleza. Voltando aqui, né? Eu tenho que a minha força normal, que é o que a balança vai medir aqui, lembrando da minha balancinha que está aqui, né? Minha balancinha está aqui. Minha balancinha, ela vai medir um valor aqui que vai ser a normal, né? Lembra que tem minha balancinha bonitinha aqui, ela vai medir um valor ali, que vai ser o quê? O quanto eu pressiono essa balança. Então, passo 600 para lá, vai ficar como positivo, vai ficar 120 mais 600, 720 newtons. Agora eu estou triste, porque eu aparentemente, né, olha só, aparentemente estou com uma força-peso gigante, como se eu tivesse com 12 quilos a mais. Ó. Na situação anterior, na letra B, volta aí um pouquinho, olha lá. Lá eu estava com a impressão que eu estava com 120 newtons a mais, é como se fosse, entre aspas, por favor, 12 quilos. Ou para mais ou para menos, né? Ou para mais ou para menos. Então, na situação anterior, que foi a B, eu estava feliz, autoestima lá em cima, né? 12 quilos a menos, 120 newtons a menos, aparentemente mostrado na balança, que pressionei a balança um pouco menos e ela me falou: oh, você está só com 48 quilogramas. Como se fosse isso. Uma vez pensando em massa. Pensando em força, 480 newtons. Aqui não. Aqui ela já está me falando que eu estou com 12 quilos a mais, 72 quilos. Isso aqui é o que eu chamo, como eu falei na última aula, de peso aparente. Aparente, ok? Como se fosse, entre aspas, né? Eu tivesse com essa impressão. Mas vamos ver se faz sentido isso? Bem, vamos ver se faz sentido. Eu estou subindo retardado, então, perdão, descendo retardado. Então eu estou descendo e o cara resolve frear. Vamos pensar em inércia? Primeira lei? Inércia. Se eu estou descendo e o cara resolve parar o elevador, a minha tendência é o quê? Continuar descendo a minha velocidade aqui. Continuar descendo. E o elevador querendo parar e eu querendo continuar. E eu continuar descendo. Então eu vou pressionar um pouco mais, naquele momento, a balança. Vou pressionar ela um pouco mais. Um pouco mais é quanto? Com 120 newtons a mais. Muito, muito entre aspas, por favor, né? Como se naquele momento, né, eu pressionasse a balança, eu tivesse 12 quilos a mais, tá? Muita atenção aí. Muito entre aspas. Como se eu tivesse, naquele momento, aparentemente 12 quilos a mais. Que eu estou pressionando, exercendo uma força de 120 newtons a mais, porque a minha tendência de continuar em movimento, tá? É minha tendência em continuar, tá? Minha tendência em continuar fez com que eu pressionasse naquele momento um pouco mais a balança, tudo bem? Então, naquele momento ali eu vou ter essa aparência, né, de que eu estou pesando um pouquinho mais, aqui eu estou tô triste, baixa autoestima, que eu estou aparentemente com uma situação em que eu tenho 120 newtons a mais. Tranquilos? Bem, eu vou fazer o seguinte, só para o vídeo não ficar muito extenso, tá? Eu já comecei a discutir aqui, ó. Eu vou dividir ele em parte 1 e em parte 2 sobre elevadores e vou deixar essas outras duas partes aqui, que é as duas partes subindo, para um próximo vídeo, só para não estender muito. Tranquilos? Aí eu encerro isso aqui, tá? Mas muita atenção que aqui eu já falei de uma situação que foi a letra A lá, em que peso era igual ao normal, então beleza, peso igual ao normal, 600, estou medindo o que eu realmente tenho, né? Não estou sendo iludido, não. Na B, eu coloquei descendo acelerado, aí vocês viram que descer acelerado pressiona um pouco menos a balança, 480 newtons. Aqui é o descer retardado, pressiona mais, 720 newtons. Aí eu vou analisar aqui na sequência quais seriam as outras duas situações aqui, ó, que é o subindo acelerado e o subindo retardado. Só que eu tinha até começado aqui, né? Mas eu vou deixar para o próximo, só para não estender demais. Já vamos 45 minutos, ok? Um abraço aí.